A ideia de que um ser extraterrestre, oriundo de um mundo distante, ousaria adentrar nosso sistema solar com tamanha rapidez era inimaginável para cientistas e aficionados por astronomia. No entanto, Oumuamua surpreendeu e reconfigurou esse pensamento. Emergindo em nosso sistema solar em outubro de 2017, Oumuamua foi objeto de fascínio e perplexidade. Alguns chegaram a afirmar que poderia ser uma nave de civilizações alienígenas. Esse objeto celeste lançou a comunidade científica em intensos debates e especulações. E, justo quando a agitação em torno de sua primeira aparição parecia diminuir, surgem indícios de seu retorno. E agora a NASA alerta de que Oumuamua pode estar voltando e que provavelmente ele não está sozinho. Mas a pergunta que não quer calar é: por que esse estranho visitante está de volta? Será que ele representa algum perigo para a humanidade? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe dessa história intrigante. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade. Sua bateria dura 5 horas seguidas. Sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Em 19 de outubro de 2017, foi um dia propício para testemunhar o vasto universo enquanto Oumuamua o atravessava. E, por sorte, o Observatório Astronômico Pan-STARRS estava atento naquela ocasião. Esse foi o primeiro telescópio a capturar o estranho visitante enquanto ele vagava por nosso sistema solar. O telescópio Pan-STARRS pertence à Universidade do Havaí, é financiado pelo Programa de Observações de Objetos Próximos à Terra, NEO, da NASA, e tem se mostrado um investimento valioso desde então. Equipado com uma câmera astronômica impressionante, com uma capacidade de quase 1,4 bilhão de pixels, este telescópio desempenha um papel vigilante ao observar nossos céus. Ele rastreia objetos que apresentam movimentações ou variações de luminosidade, como asteroides e cometas. Além de contribuir para a expansão do conhecimento astronômico, este monitoramento é crucial para identificar corpos celestes que, em algum momento futuro, poderiam representar uma ameaça direta à Terra. Enquanto cumpria diligentemente essa missão, Oumuamua foi capturado por suas lentes afiadas, mantendo-o à vista enquanto navegava pelo novo ambiente. Astrônomos há muito tempo fazem suposições e postulações sobre a existência de objetos interestelares como Oumuamua. No entanto, muitas de suas ideias eram abstratas, até que o estranho visitante finalmente chegou. Thomas Zurbuchen, um administrador associado da Diretoria de Missões Científicas da NASA em Washington, falou sobre isso em novembro de 2017, afirmando: por décadas, teorizamos que tais objetos interestelares estavam lá fora, e agora, pela primeira vez, temos evidências diretas de que eles existem. Deslocando-se a impressionantes 45 mil km por hora, Oumuamua não apenas superou a velocidade de muitos objetos conhecidos em nosso sistema solar, mas também reservava surpresas ainda maiores para astrônomos e cientistas. Em 9 de setembro de 2017, de forma notável, Oumuamua executou uma manobra de sobrevoo próximo ao Sol, atingindo uma velocidade estonteante de 320 mil km por hora. Uma façanha que, sem sombra de dúvidas, é de tirar o fôlego e traz consigo um ar de mistério e inquietação. Tal velocidade levanta inúmeras perguntas e até mesmo poderia fazer alguns duvidarem disso se não tivessem sido observados pelos cientistas. O primeiro avistamento de Oumuamua levou agências espaciais de todo o mundo a correrem para seus telescópios para investigar o estranho objeto, medindo sua órbita, brilho e cor. Nessa batalha de investigação telescópica, até mesmo o Very Large Telescope do ESO no Chile foi envolvido. À medida que pesquisadores em todo o mundo examinavam Oumuamua, revelações interessantes sobre as características estranhas de Oumuamua foram gradualmente trazidas à luz.
Neste ponto, os astrônomos do Instituto SETI começaram a procurar qualquer forma de transmissão de rádio do objeto. O nome Oumuamua tem origem havaiana e significa visitante de longe, contando uma breve história sobre o quão longe o estranho objeto viajou. Além da vasta distância que Oumuamua cruzou para alcançar nosso sistema solar, outros aspectos peculiares sobre este objeto interestelar chamaram a atenção dos observadores. Sua morfologia, em particular, intrigou muitos quando observada de perto. Mediante observações telescópicas, Oumuamua se revelou como uma estrutura alongada, reminiscente de um charuto, com uma constituição rochosa e uma distinta coloração avermelhada. Observações adicionais mostraram que Oumuamua era gigantesco, com 800 metros de comprimento e cerca de 80 metros de largura. No geral, essa aparência era bastante estranha para os astrônomos, já que contrastava profundamente com os objetos espaciais majoritariamente esféricos que flutuam em nosso sistema solar hoje. Isso fazia parte do conjunto único de características de Oumuamua, o que tornava sua identidade ainda mais questionável. Mas quais outras características únicas Oumuamua possuía? De acordo com as informações fornecidas pela NASA, a aparência inicial de Oumuamua sugeria ser um objeto rochoso de origem interestelar, o que por si só já despertava o interesse e a curiosidade dos astrônomos. Contudo, a trama se aprofundou e se tornou ainda mais intrigante à medida que ficou evidente que Oumuamua, além de ser um intruso interestelar, exibia características atípicas e peculiares, diferenciando-se de qualquer outro corpo celeste previamente observado. Desde a sua descoberta, suas características únicas o mantiveram nas manchetes, começando com sua velocidade excepcional. Essa velocidade atingiu seu ápice quando ele passou pelo Sol como se fosse uma bala, com uma velocidade anteriormente vista apenas em filmes de ficção. Ainda assim, a velocidade assustadora não é a única coisa a se observar sobre o movimento de Oumuamua. Em uma observação mais próxima, os cientistas também puderam ver que Oumuamua não era afetado pela força gravitacional do Sol, já que demonstrou o que parece ser uma aceleração não gravitacional. Isso se vê na forma como ele pôde mudar confortavelmente sua trajetória ao passar pelo Sol, desconsiderando as leis da gravidade. Imagine Oumuamua fazendo essa rápida viagem passando pelo Sol com cientistas observando com grande interesse, esperando que ele seguisse a rota usual que obedece à gravidade do Sol. No entanto, isso não aconteceu, pois Oumuamua logo desviou ligeiramente, mudando seu caminho com um aumento em sua velocidade, e isso deixou os cientistas intrigados. Algum tipo de força foi responsável por essa mudança de trajetória, mas a pergunta que ainda nos fazemos é: que força foi essa? Essa é uma pergunta que ainda não conseguimos responder. A peculiaridade de Oumuamua não se limita apenas à sua forma ou coloração. O objeto apresenta também um padrão de iluminação atípico. Com uma alternância notavelmente rápida, observou-se que sua luminosidade oscila, indo de intensamente brilhante a quase apagada num ciclo de aproximadamente 7 horas. Este comportamento luminoso sugere uma característica singular de Oumuamua. Não apenas se desloca pelo espaço, mas também executa uma rotação contínua em torno de seu próprio eixo enquanto prossegue em sua trajetória. O cambalear e girar de Oumuamua em torno de seu eixo só é possível sem levar a uma explosão, porque Oumuamua é provavelmente feito de um material mais duro do que a neve suja que compõe a maioria dos cometas. A cor de Oumuamua também é diferenciada, já que é vermelho escuro. Essa é a cor de várias luas no sistema solar externo que têm uma coisa em comum. De acordo com dados espectrais, a radiação do espaço pode ter danificado seu gelo orgânico. Embora isso também possa ser uma possível explicação para a cor de Oumuamua, cientistas do Instituto de Astronomia no Havaí afirmam que a cor vermelho escuro de Oumuamua também pode ter sido causada por ferro. Tudo isso faz com que Oumuamua seja um objeto único. Segundo a NASA, essas características únicas exibidas pelo objeto interestelar podem nos dar percepções mais profundas sobre a vida em outros sistemas estelares. Mas as dúvidas não acabam aqui. De onde veio Oumuamua? Embora esteja claro que Oumuamua é um objeto espacial interestelar visitando nosso sistema solar, a questão de onde ele se originou se tornou uma das maiores perguntas do século. Inicialmente, uma análise aprofundada de sua órbita apontou para a possibilidade de que Oumuamua poderia ter se originado de Vega.
Aqui, Vega também é conhecida como Alpha Lyrae, a estrela mais brilhante na constelação do norte de Lira e a quinta estrela mais brilhante no céu noturno, conhecida por conter discos de detritos. De acordo com Elon Musk, se Oumuamua tivesse se originado de Vega, a viagem até aqui teria levado cerca de 600 mil anos. No entanto, essa crença não tem mais fundamento, já que a origem de Oumuamua em Vega recentemente tornou-se objeto de debate devido a uma modificação em sua trajetória. Agora, a atenção recente está voltada para a possibilidade de Oumuamua vir de um local diferente. Aqui, as opções são bastante amplas, com as possibilidades incluindo que Oumuamua possa ter estado orbitando nossa galáxia por bilhões de anos. Há também uma chance de que Oumuamua possa ter viajado centenas de milhares de anos para chegar até nós, passando por mais de 20 mil sistemas estelares no processo. Por mais longo que isso pareça, não é nada comparado à idade de nossa galáxia, que tem cerca de 10 bilhões de anos e contém aproximadamente 200 bilhões de estrelas em sua composição. Mas, em meio a esse longo período atravessando o espaço, os astrônomos estão convencidos de que esta pode ser a primeira vez que Oumuamua encontra um novo sistema estelar em sua longa e solitária jornada. Isso é visto na forma como ele passou pelo Sol a uma velocidade semelhante à das estrelas próximas. Mas afinal, de onde veio Oumuamua? Em busca de respostas sobre a origem e trajetória de Oumuamua, pesquisadores se empenharam em reconstituir o caminho do objeto antes de sua entrada em nosso sistema solar. Esse meticuloso trabalho foi conduzido pelo Instituto Max Planck de Astronomia. Utilizando os dados do satélite Gaia, o Instituto examinou a trajetória de Oumuamua em relação às posições anteriores de aproximadamente 7 milhões de estrelas. O objetivo era simular a órbita dessas estrelas, incluindo a de Oumuamua, a fim de identificar potenciais trajetórias semelhantes ou pontos em que a rota de qualquer uma destas estrelas pudesse coincidir ou cruzar-se com a de Oumuamua. Deste rigoroso estudo, 4 candidatos surgiram, com suas trajetórias sendo bem próximas à trajetória aproximada de Oumuamua. Entre esses 4 candidatos, um é considerado a casa de Oumuamua. No entanto, determiná-lo não é simples. De acordo com a Administração Nacional Aeronáutica e Espacial dos Estados Unidos, durante as observações estelares realizadas pelos pesquisadores do renomado Instituto Max Planck, algo insólito chamou a atenção. Eles identificaram que a trajetória de Oumuamua se originou de uma distância impressionante, variando entre 100 mil e 200 mil unidades astronômicas. Alguns cientistas logo concluíram que Oumuamua poderia ser um planetesimal ou um bloco de construção expulso no início da criação de um planeta. No entanto, como um planetesimal, ter uma velocidade de ejeção tão alta devido apenas ao encontro com planetas maiores também é bastante improvável, embora não impossível. Tal alta velocidade poderia ter sido facilmente alcançável se Oumuamua fosse um produto de um sistema estelar binário. No entanto, nenhum dos 4 candidatos mais prováveis para a origem de Oumuamua são estrelas binárias. Será que estamos deixando passar algo aqui? Eu acho que só o futuro dirá. Uma perspectiva promissora nesse cenário é a iminente divulgação de mais dados provenientes do satélite Gaia. Estas informações adicionais proporcionarão aos astrônomos uma ferramenta mais refinada na busca pela origem de Oumuamua. Com acesso a esses dados, os especialistas poderão rastrear com maior precisão e profundidade os movimentos das estrelas próximas, ampliando assim as possibilidades de identificar conexões e obter insights mais claros sobre a trajetória do enigmático objeto. Independentemente de qual estrela Oumuamua possa ter se originado, ainda resta a questão do que pode ter acontecido para enviá-lo voando pelo espaço, longe de seu lar. E pensando nisso, os cientistas apresentaram várias coisas que poderiam ter acontecido ao Oumuamua para enviá-lo cambaleando pelo espaço a um ritmo tão rápido. Um dos possíveis eventos inclui um par de corpos cosmológicos colidindo para produzir Oumuamua. Outro evento possível inclui uma explosão de supernova que poderia ter causado a saída do objeto interestelar de seu lar, tornando-se assim o primeiro estrangeiro vindo de longe em nosso sistema solar. Mas que tipo de objeto interestelar é Oumuamua?
Para alguns, Oumuamua assume a forma de asteroide do apocalipse, previstos para ter a capacidade de esmagar a Terra algum dia no futuro. Mas fica ainda mais interessante quando outros astrônomos, como Garrett Levine, da Universidade de Yale, consideram Oumuamua um tipo de fragmento de gelo, que foi ejetado dos discos rochosos que formam planetas distantes e agora estão entrando em nosso sistema solar como detritos interestelares. Conforme indicado pelos astrônomos e cientistas da NASA, espera-se que tais detritos interestelares, quando adentram nosso sistema solar, geralmente apresentem características típicas de cometas, exibindo evidências de vaporização e iluminação. No entanto, apesar de parecer lógico classificar Oumuamua nesta categoria, há discrepâncias notáveis entre as previsões tradicionais de como esses fragmentos interestelares deveriam se comportar e o que foi observado em Oumuamua. Agora, se Oumuamua é ou não verdadeiramente detrito interestelar, ele possui uma descrição diferente do que os astrônomos esperavam. Isso significa que, enquanto Oumuamua poderia ser um verdadeiro exemplo de detrito interestelar que entrou em nosso sistema solar em várias ocasiões, talvez não o reconheçamos como tal porque ele não se alinha com a descrição inicialmente dada de ser semelhante a um cometa. Mas e se for por isso que Oumuamua nos parece tão peculiar? E existe outra evidência que comprove que Oumuamua é de fato um detrito interestelar? Pelo que sabemos, é impossível que Oumuamua seja apenas um fragmento comum de um planeta destruído, e uma forte razão para isso é a aceleração não gravitacional que Oumuamua exibe. Os cientistas ainda não entraram em um consenso sobre a definição de Oumuamua, mas alguns fazem especulações que vão explodir a sua mente. O famoso físico Avi Loeb declarou que Oumuamua é aterrorizante, fornecendo finalmente evidências da existência de extraterrestres. Segundo ele, Oumuamua é uma nave espacial deliberadamente construída pertencente a uma civilização alienígena que viajou muito longe para aprender sobre nós. Mas quão possível é isso? Bom, vamos analisar os fatos e as evidências disponíveis. Mas primeiro vamos falar sobre o debate entre outros astrônomos e cientistas. Alguns deles acreditam que Oumuamua é provavelmente um cometa interestelar, enquanto outros acreditam que é um asteroide interestelar. Então, Oumuamua é um asteroide, um cometa ou uma nave espacial alienígena? Ao abordar a natureza de Oumuamua, é essencial ponderar os argumentos que o categorizam como um cometa ou um asteroide. Um cometa é frequentemente descrito como uma bola de neve cósmica, composta por uma mistura de gases congelados, rochas e poeira. Estes corpos celestes orbitam o Sol e, enquanto sua composição pode variar, muitos cometas têm dimensões comparáveis a uma pequena cidade em seu estado congelado. Uma característica distintiva dos cometas é que, à medida que se aproximam do Sol em sua trajetória, sofrem um rápido aquecimento. Esse processo resulta na liberação de gás e poeira, dando origem a uma cauda luminosa e espetacular que se estende atrás do núcleo do cometa. A parte do cometa que forma uma cauda enquanto orbita o Sol aumenta significativamente sua aceleração. Enquanto isso explica a aceleração de Oumuamua enquanto ele passava pelo Sol, é aqui que o cometa é notavelmente diferente de Oumuamua, que não possui sinais visíveis uma cauda. De acordo com a NASA, nas análises realizadas, não se detectou a emissão de nenhum tipo de gás de Oumuamua, inclusive do gás CN, que é comumente liberado pelos cometas durante a vaporização da água. Vale lembrar que os cometas possuem um significativo conteúdo aquoso, e quando se aproximam do Sol, essa água tende a evaporar, sendo visivelmente expulsa devido ao calor solar. Outro ponto de diferenciação é a refletividade de Oumuamua, que é estranhamente mais brilhante que a de um cometa comum. Em média, a refletividade de Oumuamua era cerca de 10%, em vez de 4% dos cometas. Isso mostra que Oumuamua tem uma composição térmica diferente dos cometas. Mas e a possibilidade de Oumuamua ser um asteroide? Os asteroides são corpos rochosos que orbitam o Sol, apresentando uma ampla variedade de tamanhos e configurações. Uma das características que distingue Oumuamua de ser categorizado como um asteroide típico é sua morfologia única. Enquanto Oumuamua se destaca por sua forma alongada e distinta, a maioria dos asteroides tende a possuir uma conformação mais esférica. Além disso, Oumuamua manifesta certos comportamentos peculiares, como sua aceleração não gravitacional.
Esse tipo de movimento é algo que, tradicionalmente, os asteroides não exibem, adicionando outra camada de mistério à sua natureza. Então, tudo isso quer dizer que Oumuamua pode ser uma nave espacial alienígena? Com todas as outras opções descartadas, a possibilidade de que Oumuamua possa ser uma nave espacial alienígena ganha força, sendo o professor de Harvard, Avi Loeb, o principal a apoiar essa teoria. Além disso, o chefe do escritório UFO do Pentágono surpreendentemente falou sobre essa possibilidade. Ele fala sobre a ousada probabilidade de uma nave-mãe extraterrestre em nosso sistema solar. Um pouco assustador, você não acha? Mas espere que ainda tem mais. Ele comenta que as atividades desta nave-mãe são bem coordenadas, como missões espaciais lançadas da Terra ao espaço para fins de investigação, onde os dados são coletados e trazidos de volta para análise. O estudo, que mostra a possibilidade de Oumuamua ser uma nave espacial alienígena, foi recentemente descoberto em um documento divulgado por Sean M. Kirkpatrick, o diretor do Escritório de Resolução de Anomalias do Pentágono, fundado pelo Departamento de Defesa em julho de 2022 para encontrar e investigar objetos espaciais de interesse. O estudo estava em sintonia com o do professor Avi Loeb, que está certo de que Oumuamua é uma nave espacial extraterrestre criada por uma civilização alienígena avançada. Bem, por mais interessante que isso soe, essa teoria tem sido fortemente criticada por outros cientistas que afirmam que uma missão espacial interestelar é inviável, começando pela distância absurda a ser percorrida. Esses cientistas também argumentam que Oumuamua não apresentou nenhum sinal de ser uma nave espacial, pois falta qualquer tipo de sinal de rádio. Mas e se isso for um ato proposital dos nossos vizinhos interestelares para permanecerem ocultos? Então eu acho que nunca saberemos. Oumuamua está se afastando do nosso sistema solar e já não é mais visível. No entanto, embora não seja mais visível, ainda está muito presente, pois alguns grandes telescópios terrestres continuam a rastrear seu curso. A NASA estima que Oumuamua entrará no cinturão de Kuiper em 2024, ultrapassando seu limite em 2025. Ele também prevê que Oumuamua passará pelos pontos mais remotos das sondas Voyager em 2038. Os astrônomos estimam que um objeto interestelar semelhante a Oumuamua passa pelo sistema solar interno pelo menos uma vez por ano, mas eles são muito difíceis de detectar e foram perdidos para sempre no cosmos. É emocionante saber que, à medida que a ciência e a tecnologia avançam ainda mais, futuros visitantes como Oumuamua não passarão despercebidos novamente. Este também é o melhor caminho para desvendar o mistério da vida alienígena, já que nunca se sabe o que entrará em nosso sistema solar. Agora queremos saber a sua opinião sobre Oumuamua. Você acredita mesmo que possa ser uma nave alienígena nos espionando? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.